Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jean, nós estamos aqui com mais um programa do Lançando Podcast. Hoje estamos com dois convidados aqui na mesa, é o Alan e o Bruno, eles já vão se apresentar. E o assunto que nós vamos tratar é sobre política. O Alan pode começar se apresentando para a galera aí. Bom, o meu nome, me chamo Alan, como o Jean apresentou. Sou natural de Mogi Guaçu, da cidade de Mogi Guaçu, da Diocese de São João da Boa Vista. Como o Jean já dizia, eu me chamo Bruno. Eu sou missionário de uma nova comunidade, chama Comunidade Católica Presença, cuja sede fica na cidade de São José do Rio Pardo, que é também Diocese de São João da Boa Vista. E estou aí no 4º ano de Teologia. Sou natural do estado do Ceará, para ser mais preciso, numa cidade do interior chamada Pedra Branca. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Vem de longe, hein? Pois é. Então, como eu falei, o nosso assunto hoje vai ser sobre política. Os dois, no trabalho de conclusão de curso de filosofia deles, eles abordaram esse tema. Então, eles têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Cada um deles se especializou em algum ramo, que não foi a mesma pesquisa que vocês fizeram, né? Isso vai enriquecer o nosso bate-papo aqui. Então, vamos falar um pouquinho. Vamos começar tentando esclarecer o que é política e a nossa política hoje, como ela é vista pela nossa sociedade, né? Porque, falando por mim, assim, a gente acaba se interessando por política só quando está chegando perto das eleições, depois a gente acaba abandonando. Uma coisa que favorece muito isso é a falta de credibilidade que nós temos na política, nos nossos políticos. Então, isso é um problema. Um problema vai gerando outro, né? Então, o que você pode nos ajudar sobre esse problema aí, Bruno? Então, como você dizia, Jean, realmente nós escrevemos os dois sobre política, sobre aspectos diferentes. Mas é muito interessante essa tua pergunta, porque, assim, eu acho que aqui a gente pode trazer aquilo que seria algumas raízes ou algumas causas. Claro, não sintetiza tudo aqui. Mas, por exemplo, por que as pessoas têm tanta dificuldade de ter uma visão mais positiva sobre política? Por que dessa visão mais pejorativa, mais negativista sobre política? Por exemplo, tem gente que vai dizer assim, olha, política, eu não me meto com política porque política é coisa do diabo. Outros vão dizer, não, política, eu não quero saber disso não, porque política só tem bandido. Então, associa política com injustiça, política com corrupção, política é coisa suja. Isso é tão ruim porque, desde sempre, eu vi política como algo ruim. Então, eu fico imaginando, alguém que sempre vê política como algo ruim, só vai se interessar por política se for uma pessoa ruim. Porque uma pessoa, se ela for boa, por que ela vai se interessar por algo ruim? Então, imagino que só vai aumentando a quantidade de pessoas com má intenção dentro da política, né, por conta disso. Exatamente. Esse é um dos problemas, porque aí você vai começando a gerar tipo de um círculo vicioso. Por exemplo, desinteresse por política. Você gerou desinteresse. Esse desinteresse vai fazer com que aqueles que têm boas intenções não se aproximem da política. Então, você vai dar espaço para a corrupção. A corrupção, ela é um resultado da falta de um acompanhamento responsável e coerente. Ou seja, vou sintetizar. Desinteresse que leva a pessoa a não acompanhar de maneira responsável e coerente a política, nem participar dela. Essa não participação, esse não acompanhamento, dá espaço para a corrupção. A corrupção, ela vai trazendo mais decepção. A decepção vai alimentar o desinteresse de novo. Aí vai. Tudo de novo, tudo de novo. E a gente fica sempre na superficialidade e não adentra naquilo que é a essência da política. Por exemplo, se a gente parar para pensar bem, nós temos um mau costume, infelizmente, de lidar com política igual torcida lidar com um time de futebol. Que vai lá na porta, joga pedra no ônibus. Primeiro, de 4 em 4 anos. Segundo, na paixão, muita paixão e pouca razão.
Você, muitas vezes, escolhe o candidato porque é a onda da maioria, aquele que está sendo mais falado. Então, muitas vezes, não se reflete sobre as propostas, sobre o que se está discutindo, o que se está dizendo, se tem coerência aquilo que estão falando, mas levado única e exclusivamente por uma paixão, por uma emoção, sem um aspecto mais racional, sem um aspecto mais reflexivo, acaba aderindo este ou aquele candidato. Ou pelo um voto egoísta, né? Que vê naquele candidato uma oportunidade de receber algum benefício. Exatamente. Sem se importar com a propaganda não, mas a campanha geral dele, né? Tipo, ele vai fazer aquilo que vai me beneficiar, mas e o resto? Exato. Né? Nem se preocupe. Exato. A pessoa votou ali e depois ela abandonou. Ela não se interessou mais, não acompanhou mais, não cobrou, não viu se tinha coerência aquilo que ele disse em relação àquilo que ele está fazendo. Então, só que, agora se você pensar, tá, isso aqui, tudo isso são maneiras equivocadas de você olhar, de você entender, interpretar a política. Agora, a política, na sua essência, nós podemos até dizer, numa visão mais cristã, ela é uma das formas mais altas de você exercer caridade. Porque o que se espera de um político? Que seja uma pessoa que, em primeiro lugar, ele não busque olhar para os seus próprios interesses. É uma pessoa que vai, em primeiro lugar, pelo menos deveria ser isso, buscar fazer acontecer ou favorecer o bem comum. Então, política não tem que ser associada à corrupção, à coisa suja, à coisa do diabo. Mas deveria, nas nossas consciências, quando se fala de política, se associar à caridade. O negócio está bem invertido, né? Está bem invertido, bem distante daquilo que é a essência. Agora, se você assim, me perguntar, mas Bruno, diante deste contexto, para onde caminhar, né? O que se deveria fazer? Aí eu digo assim, é um contexto que não vai mudar da noite para o dia. Não vai mudar da noite para o dia, nem no passe de mágica. Tanto que não chegou nesse ponto da noite para o dia também, né? Exatamente. Tudo é um processo. Então, eu vejo que, só que assim, é algo que tem que mudar, que tem que acontecer, só que a gente também não pode ir protelando, deixando, esperando que isso vai um dia mudar. A gente tem que ter alguma iniciativa. E eu penso que a iniciativa começa por onde? Em formar consciência. E formação de consciência é algo que você vai levar gerações para realizar isso. Porque vai envolver tanto a educação informal, ou seja, os valores que a família vai trazer os pais vão dar para os filhos, que vai acontecer no seio familiar, como também da educação formal, que é aquilo que nós recebemos de conhecimento nas escolas. Vou citar 2 exemplos para que isso possa ficar mais claro. Por exemplo, o que seria formar uma consciência política no âmbito familiar? Seria, por exemplo, na criação, os pais já irem trabalhando nos filhos o seguinte pensamento: olha, é importante o bem pessoal, mas o bem pessoal ele não existe só ele. Você também tem que olhar para aquilo que pode favorecer um bem comum. Um exemplo mais concreto. Até no problema na minha rua, mas não está atingindo a minha casa. Eu vou ensinar para o meu filho que aquilo não tem nada a ver com a gente, por isso a gente não tem que se importar, ou eu vou levar ele a pensar e também dar o exemplo de me dispor a ajudar a resolver aquele problema de alguma maneira, porque é a nossa rua, porque o nosso vizinho está sendo também afetado por uma situação que nós também não gostaríamos de ser afetado. Isso no âmbito familiar. Agora, se você for trabalhar essa consciência política, digamos, no âmbito escolar, no âmbito de educação formal, por que não os professores levarem os alunos, em alguns momentos, para acompanhar sessões nas câmaras municipais? Por que não disso? O que nos impede de fazer isso? E, a partir dali, fazer uma análise crítica dos argumentos, fazer uma análise crítica do que está sendo discutido ali, se as propostas correspondem de fato com a realidade. Porque se você forma consciência, você vai ter a chance de fazer o quê? De ter vocações políticas. E aí entra aquilo que você dizia. Vocação política é a pessoa que percebe que é chamada a exercer esse serviço de caridade, que não vai lá só para tirar o dele. Então, é uma vocação a política. Só que a gente tem que criar um ambiente, tem que trazer valores que ajudem a despertar esta vocação. Porque se a gente não tiver vocação política, não se despertar para isso, que nós somos seres políticos,
a gente vai correr o risco de sempre tratar a política na superfície. Aqui tem algo interessante também, e aqui eu já vou também deixar até uma deixa para o Alan entrar com aquilo também que está mais voltado para o tema que ele escreveu. Veja, outra coisa que a gente tem que ter claro também sobre esse assunto. Não tem como a gente escapar da política. Achar que eu não quero me envolver com política é uma ilusão. Por quê? Na sua casa, na minha casa, tem política. Onde tem uma organização, tem política. Tem que ter política. Nas nossas casas, tem que ter regra. Cada família tem suas regras. O que é isso? Poder legislativo. Tem que ter alguém que faz as coisas, que executa. O que é isso? Poder executivo. Tem alguém que em algum momento vai ter que cobrar. O que é isso? Poder judiciário. Aqui no seminário, tem política. Lá no trabalho, tem política. Ou seja, não tem como o ser humano fugir das relações. E onde tem relação, tem que ter política, porque tem que ter organização. Faz parte da sociedade, Faz de toda parte a da sociedade. Todo grupo de pessoas que estão se relacionando ali tem política no meio, né? Exato. Não tem como. E se você não tem essa consciência, e aqui eu abro o espaço para o Alan, o que acontece? Como eu dizia, você vai tratando desse tema, dessa realidade, que não é só um tema, é uma realidade, de maneira superficial. E aí, você só se interessa, entre aspas, por esse tema, por essa realidade, de 4 em 4 anos. Só que quando você vai olhar só de 4 em 4 anos, você está na superfície do negócio. O que acontece? Você se torna facilmente manipulado pelos discursos falaciosos que, infelizmente, hoje a gente encontra de balde nas nossas campanhas políticas. Então é muito importante ficar atento de como que um político ele vai construindo a sua imagem. Então, um político ele não aparece a cada 4 anos do nada. É uma ilusão, muitas vezes, você pensar que a cada 4 anos aparece um político e tal. Não. Durante esses outros 4 anos, ele trabalhou construindo a sua imagem. E muitas vezes ele constrói a sua imagem, que muitas vezes acaba não sendo uma imagem tão verdadeira, ou ele passa aquilo que as pessoas se interessam. Ele pesquisou através disso, e aí tem uma série de profissionais por detrás que trabalham nessa questão da construção da imagem, com o intuito realmente de persuadir, de convencer. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas leem muito pouco. E não é nem questão de serem analfabetos, não. Às vezes lê porque não gosta. Né? Basta você observar que hoje é muito mais fácil você convencer uma pessoa através de uma imagem do que através de um texto. Então, durante o período eleitoral, né, que acabou sendo o tema do meu trabalho, as pessoas dificilmente lêem o programa de governo, mas fica o quê? Focada mais na imagem que o político passa, seja na mídia, seja nas redes sociais e tudo mais. Isso que você está falando fica muito claro na questão das redes sociais. Isso. Se a gente for lembrar lá do Orkut, como que era? Puro texto. Né? Depois foi para o Facebook, onde tinha algumas fotos e bastante texto. Então você podia escrever os textos e tal. Hoje, a rede social que mais chama a atenção é o Instagram. Lá, dificilmente alguém põe texto, e se alguém põe, não sei se alguém lê, mas é só foto e vídeo. O povo não quer ler nada, o povo quer ver. Ele é atraído pelo visual só, né? Pelo aparente. Ninguém quer saber o que ninguém está pensando que é transmitido através da escrita, né? Isso, é interessante você ver que isso acaba atingindo também a política. Nas últimas eleições, os candidatos eles têm focado muito nas redes sociais, em fazer campanha também pela rede social, não apenas pela TV, né, como se era antigamente. Né? Antigamente, os candidatos, num período eleitoral, focavam muito no rádio, na TV. Hoje também, mas as redes sociais vêm com uma grande força, e uma grande força persuasiva. E quando você falava também sobre essa questão do muita imagem e pouco texto, e coisas assim resumidas. Porque se você colocar um texto grande lá, dificilmente as pessoas vão ler. Mas se for algo assim mais objetivo, aquilo ali pode sim convencer. E para isso que existem os chamados profissionais do marketing político. O que seriam esses profissionais? É aqueles que realmente vão ali trabalhar nos bastidores para ajudar aquele candidato, aquele político a construir a sua imagem. E esses profissionais do marketing, eles ficam atentos a coisas assim
externas que muitas vezes nós não paramos para pensar. Como, por exemplo, como que o político se veste? A vestimenta também é uma questão que ajuda na persuasão. Como que está sendo o discurso daquele político? O político ele necessita ter uma voz cadenciada para mostrar o quê? Tranquilidade, não mostrar ansiedade. O político ele precisa estar atento no seu discurso. Qual o público que ele está falando? Por isso que, às vezes, quando se formos analisar algum discurso político, nós vamos ver o quê? Que muitos políticos, quando ele fala para empresários, ele tem uma linguagem, quando ele fala para a classe operária, ele tem outra, quando ele fala para uma classe, vamos supor, para a religião, uma classe religiosa, ele tem outro discurso. Então, os diferentes setores da sociedade, o político ele vai encaixando o seu discurso. Isso pode ser positivo? Até pode. Mas também tem um lado negativo, dele acabar usando do discurso para quê? Para convencer aquele público apenas, para mostrar o interesse daquele público e não visar realmente o bem coletivo. Então, se eu estou falando com os empresários, eu falo de um jeito. Com a classe operária, eu vou defender os interesses dele. Mas, no fundo, eu só penso realmente de ali arrecadar votos, né? É aquela coisa de eu falo aquilo que eles querem ouvir. E aí entra a questão do populismo, os políticos populistas. Isso é muito presente no Brasil e fora do Brasil, aquele político que realmente fala o que o povo quer ouvir. E esses profissionais do marketing, eles vão ficar atentos em relação a isso. De, por exemplo, fazer uma pesquisa. O que o povo está precisando? E, a partir disso, eles vão formando aquele candidato para ele ir se encaixando de acordo com o interesse daquele setor. Então, além da política hoje ser vista já como algo ruim pela sociedade, atraindo pessoas, na sua maioria, não sei se a gente pode falar dessa forma, mas pessoas com má intenção, né, ou com segundas intenções lá dentro, ainda tem por trás de tudo isso pessoas que financiam esse processo, né, para que ele continue. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, essas pessoas, esses empresários, ou sei lá quem, que financia isso, né, que está por trás dos marketings, deve ter alguma segunda intenção por trás de tudo isso, né? Isso, e quando se fala, por exemplo, do marketing político, esses profissionais que trabalham, não é apenas durante o período eleitoral, não. Né, porque o Bruno lembrou uma coisa muito interessante. Você não pode pensar política apenas durante cada 4 anos que acontece uma eleição, seja uma eleição municipal ou uma eleição estadual, geral, né, de forma geral assim, no Brasil. Esses profissionais do marketing, eles vão trabalhar também no período pós-eleição. Por exemplo, se um candidato ele é eleito, como que mantém aquele governo? Esses profissionais que vão ficar atentos ao slogan do governo, da administração, durante a campanha, as músicas, aqueles chamados jingles de eleição, isso pode influenciar também. Quantas são as vezes em que um eleitor vai votar no dia da eleição e às vezes vota no candidato não por causa das propostas, vota porque lembrou da música que passou na rua dele, ali na porta da casa dele, e vota ali naquele candidato. Então, são questões assim que às vezes não paramos para pensar, mas que pode influenciar muito. E com as redes sociais é preciso ficar muito atento, para você realmente não ser manipulado na política. Então a política ela tem esse olhar positivo, essa questão o Papa Francisco bate muito nessa tecla de que a política é a melhor forma é uma das melhores formas de se fazer caridade, e realmente é. Mas desde que vise realmente o bem comum. E os nossos políticos usem dos seus programas de governo realmente para visar o bem da sociedade. Porque às vezes as pessoas se encontram decepcionadas com a política e falam assim, os políticos só prometem e não fazem nada. Por isso a importância de todos nós saber diferenciar o que é promessa e o que é um programa de governo. E às vezes as pessoas não têm muito isso claro na sua vida. O que seria, então, uma promessa de campanha? A promessa de campanha é quando um político ele se dirige a uma pessoa ou a um grupo e promete aquilo que é interesse daquele grupo.
sem pensar no bem do outro. É mesmo, por exemplo, se eu sou um candidato, eu vou chegar para você, Jean, e vamos supor que você precisa lá na rua lá da sua casa De um gás. De um gás. Aí eu vou prometer, ó, Jean, vota em mim, que se você votar, você vai ter o gás na sua casa. Ou vai arrumar a calçada Isso. lá. Mas eu estou pensando só em você. E o resto da cidade? Isso é uma promessa, que não necessariamente vai se realizar depois que eu for eleito. Já o programa de governo é diferente. O programa de governo é um caminho que o candidato ele forma, ele vai descrevendo de que, caso ele seja eleito, ele vai realizar aquele programa visando o bem de toda a cidade, de todo o estado ou de todo o país, aí dependendo do cargo político que ele vai ocupar. Mas o que garante que ele vai cumprir o plano de governo também, o programa? O que garante é realmente ele pensar no bem da população, né? O bem comum de todos. É a diferença entre a promessa ela visa o individual, não o coletivo. Já o programa de governo ele vai realmente pensar no coletivo, no bem de todos. E muitas vezes o programa de governo acaba passando despercebido pelas pessoas. Se tem, inclusive todo candidato, principalmente aos cargos executivos, tem que registrar um programa de governo à Justiça Eleitoral, fica registrado aquilo lá, mas dificilmente as pessoas leem ou ficam atentos a isso. Às vezes fica atento somente naquilo que é do meu interesse. E aí que é a grande confusão. Por isso que muitas vezes os políticos são vistos como aqueles que só prometem, mas não cumprem. Mas às vezes falta esse despertar de consciência das pessoas de que a política não deve se basear em promessas, e sim nos programas de governo. Não, tá bom, porque não adianta nada o cara fazer um programa de governo lá maravilhoso e não cumprir nada também. É igual uma promessa que ele faz. Tendo um programa de governo, pelo menos tem algo documentado e você pode exigir com mais propriedade. Nesse sentido. Pelo menos, né? Uma promessa por promessa, Exato. não tem prova nenhuma. Fica né? só a palavra ou um benefício que ele te faz pessoal. O programa de governo é algo documentado que você pode cobrar depois. Já ajuda, né? Mas nada garante também que a pessoa vai fazer, porque o grande problema aqui não está simplesmente no que cada um fala ou escreve, mas em si essa pessoa vai cumprir aquilo ou não. Então, se essa pessoa está indo lá de boa vontade, com uma boa intenção, e aí a gente retoma aqueles problemas que a gente estava falando no começo, né? Que a maioria das pessoas que se envolvem com a política, que estão nos cargos hoje do nosso governo, elas talvez no princípio tinham uma boa intenção e aí acaba entrando no meio dessa massa e deve ser tantas ameaças, porque hoje quem manda no mundo que a gente vive é o dinheiro, né? E por conta de dinheiro, as pessoas fazem tudo, né? Então, talvez para salvar a própria vida, a própria família. Ou então talvez até pense assim, uma vez eu já refleti. Se alguém chega para um cara e fala, se você não assinar tal papel, não aprovar tal coisa, eu vou te mandar embora. Uma simples ameaça de tirar do cargo. A pessoa, por boa índole, vendo aquilo errado, ela pode pensar, não vou assinar. Mas se ele me mandar embora, eu vou ficar sem o salário que eu sustento a minha casa. E aí vai pôr outro aqui no lugar, o cara vai assinar. Então, a coisa errada vai acontecer. Então é melhor eu ficar com o meu salário. É complicada a situação, né? Infelizmente. É uma situação complexa. Foi o Alan trazendo esses dados aí, você também tocando nesse assunto, era algo que também já estava pensando em trazer aqui novamente. Por isso que assim, é importante se favorecer o florescer de vocações políticas, mas não adianta ter apenas a boa intenção. Não adianta apenas você ter o desejo de servir através da política. Você precisa também de preparação. Quantos cristãos, pessoas envolvidas na igreja, na vida paroquial, que com muita boa intenção se envolveram na política, com muita boa intenção, a partir de uma consciência cristã, só que acabaram sendo engolidas pela máquina. Como está a máquina, infelizmente, da maneira como está a máquina pública hoje. Por isso que precisa ir lá. O cristão tem que se envolver nesses assuntos da maneira adequada. Tem que se envolver nesses assuntos da maneira adequada. Porque
A omissão daqueles que têm boas intenções favorece outros que não têm tantas boas intenções assim a tomarem espaço. Tem que ir lá, só que não pode ir de qualquer jeito. Você tem que ter um respaldo, você tem que buscar uma preparação antes. Resumindo, não basta apenas boa intenção, é preciso também preparação. É porque ou você vai entrar na massa e fazer aquilo que eles já fazem, ou você vai ter que sair fora, né? É complicado mesmo achar a solução, que não é uma coisa rápida, né, como você já comentou, mas eu acho que à medida que a quantidade de pessoas com boas intenções for aumentando, essas pessoas forem se envolvendo, iniciando pelos municípios, né, e quem sabe... E se preparando, buscando preparações adequadas, assim, porque existe. E se a pessoa tem que estar disposta a doar a sua vida mesmo por aquilo, né? Isso é a grande questão, importantíssimo. Eu penso muito na questão da vida de um padre. Assim, o padre, ele deve doar a sua vida pelo bem do povo. Eu acho que uma coisa que ajuda muito isso é o fato dele não ter família. Que é uma das polêmicas aí que vem surgindo do padre, por que o padre não pode casar e tudo mais. Porque alguém que tem família, ela tem um bem material muito precioso aqui na Terra, que é a família, a esposa, os filhos. Então, a pessoa ela vai se preocupar, ela vai ter medo por amor a esse bem material precioso que ela tem. No caso do padre, como ele não tem, então ele livremente pode doar a sua vida, porque ele não tem nenhum bem material precioso como uma família. No caso do político, já é mais complicado, porque a grande maioria dos políticos tem esse bem precioso que é a família, que talvez seja aquilo que atrapalhe a pessoa a ir até o fim nessa busca sincera pelo bem comum, por conta de ameaças, e tanto da perda do emprego que sustenta a família, quanto até da vida dele ou da própria família. Então ele acaba tendo aí como se fosse um ponto fraco que pode ser usado por aqueles que buscam fazer o mal e tudo mais, né? Podem se aproveitar desse ponto fraco da pessoa. Exato. E aí ela não consegue seguir com aquele propósito dela, ela recua. Né? Então... Isso a gente está falando de dificuldades que pessoas que se sentem chamadas a exercer cargos políticos podem encontrar para realizar uma política de acordo com aquilo que é a essência dela. Só que, se você pensar, por exemplo, numa saída, considerando aquelas pessoas que são, na verdade, todos, né, mas que não se sentem chamados a exercer um cargo político, qual que seria o contributo deles para esse contexto? Crescer na consciência política para exercer a vigilância política. Porque à medida que nós crescermos, mesmo não nos sentindo chamados a cargos políticos, mas crescermos na consciência e na vigilância política, esse tipo de situação, de inibição, de corrupção das estruturas tende também a ser mais reprimido. Mesmo que não seja evitado por inteiro, mas ele não vai ter mais tanto espaço. Em outras palavras, não vai ficar mais tão à vontade assim. Tem que incomodar a galera, né? Se deixar eles à vontade, não vai ter nem... né? Por que eles iriam mudar? Tá tudo bem para eles, né? Só alegria. E aqui é importante estar dizendo o seguinte, nós estamos incentivando aqui nenhuma militância, não é militância, não é guerrilha, não. É apenas consciência e vigilância política, que é algo que todo cidadão é chamado a exercer. Não, uma outra coisa que chama muita atenção, principalmente nessa última eleição, foi a questão da polarização, que se intensificou muito na eleição e continua, né? E na próxima, provavelmente, nós vamos ver a mesma coisa ou uma situação pior, né? O porquê disso, o que contribui para isso e o que a gente pode fazer para amenizar essa questão? É assim, primeiro, não é o único momento na história que isso acontece. Isso já aconteceu em vários momentos da história. Aqui eu destaco um fato histórico que vai nos ajudar, de certa forma, a compreender a realidade atual, a realidade presente. Por exemplo,
nós voltarmos aí no período da Revolução Francesa. Aí, lá na Revolução Francesa tinha 3 grandes ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Os famosos ideais da Revolução Francesa, que na verdade já existiam antes dela. Ela só fez interpretar de uma outra maneira. Não cabe aqui a gente entrar nesse assunto. Mas muito bem, o que acontece hoje? 2 desses ideais da Revolução Francesa, eles se tornaram categorias políticas, se transformaram em formas de se fazer política. Quais deles? A liberdade, que foi abraçada por quem, digamos assim, quem é mais de direita, que defende uma liberdade de mercado, e assim, liberdade de expressão e assim por diante. Famoso liberalismo. Famoso liberalismo. E o princípio da igualdade foi abraçado, digamos assim, por quem é mais de esquerda. Então você tem 2 polos a partir desses 2 ideais. O liberalismo, a liberdade, que desencadeou no liberalismo, e a igualdade, que desencadeou também num coletivismo. Só que tem um princípio que foi esquecido: a fraternidade, que não entrou na política, que não se tornou forma de fazer política, que não se tornou categoria política. E é a fraternidade que equilibra os 2. É a fraternidade que faz a liberdade ser liberdade, e não libertinagem, e não capitalismo selvagem, desumano. E é a liberdade que faz a fraternidade que faz a igualdade ser vivida de maneira equitativa, e não de maneira uniforme, e não de maneira coletivista. Ou seja, é a fraternidade que faz com que a busca de um ideal de igualdade ela não se transforme num Estado autoritário que vai meter o bedelho onde ele não precisa meter. Então a fraternidade, na verdade, faz a liberdade ser liberdade e a igualdade ser igualdade. Sem a fraternidade, você tem 2 polos que não se dialogam, estão sempre em guerra, estão sempre em conflito. E aí onde estão muitas vezes as nossas incoerências. A gente critica, por exemplo, as ideologias que dizem que tem que promover a luta de classes. Tá, realmente a igreja não é a favor disso. Você pega Rero Novara, a igreja é clara contra isso, contra promover a luta de classes. Só que a gente critica a luta de classes e muitas vezes a gente critica também fazendo conflito. Ou seja, você está criticando algo que você mesmo está fazendo também. Pagando mal com o mal, né? Totalmente anti-evangélico. Exato. Só que o que deveria acontecer? Qual seria o contributo da fraternidade para aproximar esses 2 polos? A fraternidade ela não vai anular os 2 polos, ela vai aproximar. Na prática, como? No diálogo. Porque são 2 polos diferentes, são 2 ideologias e 2 formas de ver o mundo, de interpretar a realidade, mas que devem estar voltadas para o bem comum. Então, qual é o ponto comum entre elas? Pelo menos em teoria, é o bem comum. O diálogo deveria aproximar esses diferentes em vistas de um bem comum. Aqui seria uma saída. Nesse sentido, a igreja ela não é nem de esquerda e nem de direita. A igreja ela é apartidária. O que é esquerda, o que é direita? É ideologia. Ideologia são construções humanas. A igreja ela tem que focar no evangelho. O evangelho é revelação, é algo de Deus. Ideologias passam mais cedo ou mais tarde. O evangelho permanece. Só que a igreja ela não impede que um cristão se identifique mais com a direita ou que o cristão se identifique mais com a esquerda. O que a igreja defende? Desde que favoreça a dignidade humana, desde que não ataque a vida. Então a igreja ela vai vigiar quanto a esses valores que são essenciais, mas ela não impede de um cristão se identificar mais com a esquerda ou de um cristão se identificar mais com a direita. Mas ele pode chegar a ser de um extremo da direita, extremo da esquerda? Muito boa pergunta. Aí onde está o problema? Os extremos. Ou seja, o cristão ele pode se identificar com a esquerda até um certo ponto. Não pode polarizar. O cristão pode se identificar com a direita até um certo ponto. Ele não pode polarizar. Em suma, a igreja dá liberdade de consciência para você se identificar com uma delas. Mas a igreja orienta, a igreja aconselha. Cuidado com os extremos. E a igreja vai focar em quê? Em vigiar sobre os valores essenciais. Defesa da vida, promoção da dignidade humana e assim por diante. Ferindo esses valores de direita ou de esquerda, a igreja vai se posicionar como uma voz profética.
infelizmente, até dentro da igreja, nós vemos essa polarização, né? Isso ficou visível nesses últimos anos, porque a igreja ela faz parte da sociedade e os membros, né, do clero são frutos também da sociedade. É uma coisa quase que inevitável de acontecer, né? Tanto é que o Frei Raniero Cantalamessa, na última pregação da celebração na Sexta-feira Santa, ele dizia assim, que hoje o que divide os cristãos não é tanto questões doutrinais, mas são questões ideológicas. Então, assim, o que a gente tem que fazer, nós cristãos? Menos ideologia, mais evangelho. Menos ideologia, mais evangelho. Temos pontos diferentes, temos visões de mundo diferentes, de realidades diferentes. Sim, temos. Mas será que por causa do evangelho nós não podemos encontrar pontos comuns aí? O que nos une é Cristo, é o evangelho. Ideologias passam, são construções humanas. O evangelho é a revelação. Isso não passa. E é interessante quando o Bruno fala sobre essa questão das polarizações que infelizmente ocorrem na política. E se formos observar nas últimas eleições, uma das questões que influenciaram ainda mais a polarização na política foram as chamadas fake news, que ainda é um assunto muito recente, ainda tem muita questão a ser discutida, a ser trabalhada sobre isso, sobre fake news, e as fake news não atingem só a política, atingem diferentes áreas, mas a política vem sendo grande alvo das fake news, especialmente no período eleitoral. E por que isso ocorre? Pela dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de checar as informações que elas recebem pelas redes sociais. Então, muitas vezes a pessoa recebe uma mensagem pelo WhatsApp, não verifica a fonte, não vê de onde que saiu essa notícia, compara com outros sites, vê se aquilo é verdade. Volta naquele problema que você falou no começo. Isso. Não quer ler. Não quer ler. Simplesmente vê e aí dissemina. Manda para o grupo da família, manda para os amigos e ali vai criando uma rede de manipulação, de uma notícia falsa. E como que as fake news muitas vezes atingem a política? Normalmente para prejudicar o adversário. Então eu lanço uma notícia falsa que vai me beneficiar e ao mesmo tempo vai prejudicar o outro. E isso acaba o quê? Surgindo até mesmo grupos. Existiu aí grupos de disseminação de fake news, de ódio em relação a algum político adversário e tudo mais, por conta realmente disso que o Bruno falava anteriormente, da falta de diálogo. Então eu tenho aquele que pensa diferente como um inimigo que deve ser realmente combatido e não alguém que eu possa dialogar. E essa questão do extremismo acaba também atingindo muito as redes sociais, pessoas que defendem uns extremos tanto de esquerda quanto de direita e a dificuldade para dialogar. Então, uma das consequências que se tem da polarização na política acaba ocorrendo esses chamados fake news, que ainda bem, né, que agora a Justiça Eleitoral está ficando mais atenta. Por exemplo, a última eleição, ano passado, 2020, as eleições municipais, a Justiça Eleitoral ficou mais atenta em relação a isso, realizando campanhas, passava vários anúncios na TV, no rádio, para que o eleitor ficasse realmente atento às fake news que iam ocorrer, infelizmente, durante o período da campanha. Para que realmente, quando eu for para a urna votar, eu vote naquele determinado candidato com a consciência limpa e não sendo influenciado por uma notícia falsa, que eu acabo acreditando. A notícia, talvez, ela pode até não ser falsa, mas até a Bíblia, o Evangelho, que a gente pode pensar em algo bom para o ser humano, pró-vida e tudo mais, se a gente pegar uma parte dele cortada, a gente pode usar como algo ruim. Então, de repente, até uma notícia ou uma fala, um pedaço de vídeo que aconteceu, né? Não é uma mentira, porém, está fora do contexto, não está completo, e isso já pode fazer com que aquilo que era uma coisa se transforme em outra totalmente diferente, né? Você acaba distorcendo a realidade, né? E hoje é muito fácil se manipular em relação a isso, né? Com o avanço da tecnologia. É possível, por exemplo, eu pegar um áudio, algo que eu falei, e ali dar uma editada, e ali manipular e disseminar aquilo. Realmente, como você falou, as coisas fora do contexto realmente é um grande problema. Por isso que
o cidadão ele precisa estar atento àquilo que ele recebe, né? Quando eu recebo uma notícia, eu preciso realmente ter essa visão crítica. E aí que vem a grande dificuldade. As pessoas realmente ter essa visão crítica daquilo que elas recebem através das redes sociais. Que aparentemente dá a impressão que é algo inofensivo, mas que é algo, quando vai se disseminando, vai criando realmente esse círculo vicioso, e aí existem aqueles que vão se aproveitando para manipular, e aí surge uma série de consequências, como nós já vimos aí em eleições anteriores, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não gosta do fulano. Chega um negócio lá falando mal dele, ela não vai pensar duas vezes. Gasolina no fogo. E pronto. É complicado, mas a gente tem que ficar ciente disso e, quando receber alguma coisa, pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de compartilhar e tudo mais. E, principalmente, voltando ao que você comentou antes, nós devemos ler o programa de governo e acompanhar o político. Você tem que conhecer a pessoa, né? Porque, bom, a notícia chega lá, uma notícia ruim de tal pessoa. Mas isso aqui é desse ano, de semana passada? Tá, mas mesmo se for verdade, qual que é a história daquela pessoa dentro da política? E nesse último mês ela só fez aquilo, ela só falou aquilo, e o resto? O que mais que ela está falando? Né? E, bom, o que tem mais valor? Uma notícia que chega assim para mim, um textinho, um pedacinho de vídeo, ou um programa político, né? Então, se quer perder tempo com alguma coisa, que seja lendo, né? Conhecendo um pouco mais esses políticos, porque assim acho que a gente consegue evitar muito dessa questão das fake news e formar melhor a nossa consciência dos nossos, né? Porque quando a gente compartilha uma coisa, aqueles que confiam na gente vai acreditar naquilo porque foi você que enviou. E aí vai. Então a gente tem que pensar nisso, né? Bom, eu estou usando a minha imagem quando eu estou compartilhando uma coisa. Está se comprometendo de alguma maneira com aquilo. Sim. Na cara bater. Eu tô usando a confiança que aquela pessoa tem em mim. Então a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque eu vou ficar mandando mentira para as pessoas que confiam em mim. A consequência é que aos poucos as pessoas não vão mais confiar em mim. Exatamente. Não é mesmo? Isso é o grande problema. Então, é um grande problema. prudência, né? Exatamente. E diferenciar. Nem toda informação é conhecimento e tão pouco sabedoria. Hoje, a gente, num contexto de tantas informações, nós precisamos de sabedoria para discernir. Senão a gente vai ficar louco. Bom, o tempo já vai adiantado. Para a gente finalizando o bate-papo aqui, o que a gente poderia falar como um dos principais problemas na nossa democracia hoje? Muitas pessoas falam, por exemplo, de reforma constitucional e vai se cogitando um monte de soluções para, infelizmente, um atual contexto que a gente vive na nossa política muito sensível, muito crítico, né? Muito difícil. Mas, assim, aqui não é ideia minha, algo que, buscando formação, aprendi de pessoas que são especializadas nessa área da política, cientistas políticos, professores universitários, que vão afirmar o seguinte, que hoje o nosso país, a nossa democracia, ela não precisa tanto, e não seria o momento para isso, de uma reforma constitucional, não, mas de uma reforma institucional. Ou seja, é uma reforma, mesmo que sutil, na maneira como como está estruturada a nossa forma de governo. Porque, veja, hoje tem outras coisas aqui, mas vamos focar nisso. Um problema nosso hoje, o presidente, seja ele quem for, quando ele assume a presidência do Brasil, ele concentra 3 funções, que são praticamente inconciliáveis e que dá enrosco para ele. O presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, quer dizer, ele é uma figura nacional, um retrato do país, ele é chefe de governo, ele que tem que fazer os trâmites com o poder legislativo, e ele é chefe administrativo, ele que tem que nomear cargo de confiança. Ele, primeiro, não consegue corresponder como deveria a essas 3 funções. Segundo, essa função de chefe de Estado, de fazer os trâmites com a Câmara Legislativa e de chefe de governo,
e chefe administrativo, de chefe de governo de fazer os trâmites com o poder legislativo e de chefe administrativo de nomear cargos, acaba colocando ele em enrascada. Por quê? Porque abre espaço para os famosos conchavos. Porque ele vai ter que, como chefe de governo, negociar com a Câmara. A Câmara, para aprovar os projetos dele, ela vai exigir cargos, porque é ele que delega os cargos de confiança. Então, uma possível solução para essa situação seria uma democracia parlamentarista, onde você teria um presidente que seria só chefe de Estado. Ou seja, ele se dedicaria às relações exteriores, seria um símbolo nacional. Você teria, como chefe de governo, um primeiro-ministro. Ele que se dedicaria às relações ali com a Câmara, com o Poder Legislativo. E os cargos de confiança não seria por indicação, mas seria por concurso. Então você fecharia a possibilidade dos conchavos, ou pelo menos diminuiria isso, e com certeza, como consequência disso, também diminuiria o espaço para que acontecesse a corrupção. Esses conchavos que você está falando são as trocas de favores. Isso, exatamente. Tem algum país com esse modelo, para a gente ter uma ideia? Por exemplo, uma democracia parlamentarista, você tem na França, um tipo de democracia parlamentarista. Você tem na Inglaterra, não é uma democracia parlamentarista, mas você tem algo parecido que se assemelha a alguns elementos desse tipo de governo. Você tem ali, por exemplo, a família é uma monarquia, mas a família real, qual que é a função dela? Ser um símbolo nacional. Quem vai fazer os trâmites ali com o primeiro-ministro? Você concorda com isso, Alain? Você vai perguntar isso pra mim? Não, esse aqui é o TCC dele, deixa eu falar. Olha, a mensagem... Olha, eu diria o seguinte, diante de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu acho que hoje, nesse contexto de polarização que nós estávamos falando, para encerrar, não façamos do Evangelho ideologia e não queiramos fazer de nenhuma ideologia Evangelho. Devemos guardar e lembrar disso. Muito bem. Eu agradeço a colaboração, a participação do Bruno, do Alain. Muito obrigado. Acho que vocês esclareceram muitas coisas, né? Com certeza vão ajudar o pessoal que assistir esse vídeo a formar melhor a sua consciência política e a refletir sobre o assunto, né? Acho que o principal ponto é sempre levar as pessoas a refletir sobre a nossa realidade, sobre o que está acontecendo. E eu peço para vocês que nos acompanharam até aqui, colocarem no comentário alguma coisa que vocês acham que fica legal da gente melhorar no nosso canal, algum outro assunto que vocês acham interessante a gente tratar. Porque nós estamos começando, então é sempre bom ter esse feedback, né, para a gente ir melhorando. Então, agradeço você, né, por ter ficado até agora conosco e fique com Deus. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.